Introdução geral ao paganismo nórdico e germânico. Os germânicos foram povos que surgiram no que atualmente é o norte da Alemanha e Dinamarca, possivelmente do contato entre povos fino-úgricos de origem asiática e indo-europeus, dos quais carregam a bagagem cultural mais evidente. Sua gênese se dá durante a Idade do Bronze e início da Idade do Ferro nórdicas, datando de cerca de 1500 e 500 anos antes da Era Comum. Com a queda do Império Romano no Ocidente, estabeleceram-se na França os francos, na Inglaterra os anglos, os saxões e os frísios, na Espanha os visigodos, em Portugal os suevos, vândalos e visigodos, na Itália lombardos e ostrogodos, além da Rússia os rus, na Alemanha e na Áustria os suevos, saxões, turíngios, bávaros, alamanos, entre vários outros, e norte os suecos, os dinamarqueses, os noruegueses e os islandeses. Todos esses povos são o que podemos chamar de germânicos, embora os nórdicos, mais conhecidos como vikings, sejam os mais populares. Nos tempos antigos, os germanos que viviam em tribos não possuíam um nome para o que eles praticavam e hoje chamamos de religião. O paganismo desses povos era algo extremamente baseado na prática e não na fé, em oposição às religiões reveladas. Não era algo separado da vida cotidiana, mas apenas a maneira que eles enxergavam e se relacionavam com a comunidade humana e paisagem natural que os rodeava. Quando o cristianismo começou a chegar entre os germanos do norte, os nórdicos, por exemplo, eles se referiam a ele como novos costumes, Ny Siðir, contrastando com os seus costumes antigos, Forni Siðir. Alçatru, odinismo, heathenry, theodismo são alguns dos nomes usados por diversos grupos diferentes que buscam reavivar os antigos costumes ou religião dos povos germânicos antes de sua conversão ao cristianismo. Ambas as palavras usadas para definir aqueles que praticam os costumes antigos são algo que era inicialmente depreciativo, pagão e heathen. Ambos significam algo como caipira supersticioso em uma tradução mais acurada. Isso porque os antigos reconheciam a Mein, força tanto material quanto espiritual em anglo-saxão, e se relacionavam com várias entidades que a possuíam, como eles, os elfos, os anões, os gigantes, ancestrais, eventos naturais, o trovão, o céu, rios, fontes, árvores, montanhas, a sol, o lua, a terra, entre outros. Para os germânicos, tudo possuía vida e consciência. Algumas das divindades mais importantes desses povos, como Odin, o furor, Freyr, senhor, Sexneot, companheiro de adaga, Goth, deus, eram considerados fundadores de diversas linhagens reais. A essência dos costumes antigos, ou paganismo, é a relação de reciprocidade estabelecida entre a comunidade espiritual e a humana através de ofertas e presentes. O paganismo germânico é tão antigo quanto os primeiros povos germânicos. Como eles acreditavam que mesmo objetos que para nós são inanimados, como pedras e rios, como vivos e possuidores de uma essência espiritual, eles estabeleciam também laços de reciprocidade e troca de Mein com esses seres e os Landvættir, os espíritos da terra, o Tonti, o espírito protetor caseiro, ancestrais, pessoais e divindades, além de vários elementos da paisagem natural ao seu redor. O paganismo germânico é uma semente nova germinando e lançando suas raízes nas tradições do passado. Na época dos antepassados pagãos, o paganismo não teve nem fundador nem uma doutrina escrita. Seus valores e mitos eram transmitidos à beira do fogo do lar, de pai para filhos. O fogo aquecia a família e era um espaço sagrado, por propiciar a vida e a interação tribal. Deuses e espíritos podiam ser percebidos e negociar com a tribo em vez de pura e exclusivamente serem objetos de louvor e adoração passiva, não apenas observando e julgando de maneira intangível a humanidade. Deuses não eram perfeitos, eles possuíam seus próprios desejos, qualidades, vícios e defeitos, como qualquer ser dotado de consciência. A política possuía uma importância similar à religião na vida dos germanos tribais e, se as things, assembleias, possuíam tanta importância, é justamente pois elas serviam para o equilíbrio de interesses entre os membros de um clã.
Sacrifícios e ofertas eram deixados para Vetir, ou espíritos, seres, divindades e ancestrais com o mesmo propósito de equilibrar interesses e relações. Para os tribais antigos, a religião emanava do lar e da família, em vez de instituições ou templos. Os ritos mais comuns eram realizados pelo líder da família e eram parte da vida diária dos antigos. Não havia, assim, uma religião unificada, mas diversas religiões baseadas em uma prática muito semelhante. Ocasionalmente, grupos maiores se reuniam para celebrar sacrifícios, ou blots, ou festividades e libações, ou sumbl, onde reforçavam os laços de reciprocidade com divindades, ancestrais e demais seres espirituais, Vetir, através de presentes. Seja ele o animal ofertado, seja bebida ou outros objetos, para aumentar a mein da tribo e de cada um de seus membros. A religião dos germanos era algo extremamente prático e que aceitava a vida e a realidade como elas são. A prática religiosa era centrada na proteção do Frendgardir tribal. Isso, Frendgardir significa o círculo familiar ou tribal de pessoas próximas a alguém no qual essa pessoa poderia confiar de maneira absoluta, qual também é chamado de Inangardir. Assim, a crença mais relacionada comumente ao pós-vida é de que, em vez de ir para locais metafísicos e afastados, os falecidos preservavam-se próximos aos familiares vivos. Vemos evidências arqueológicas disso no costume de se enterrar coletivamente por várias gerações os membros de uma mesma família, formando montes que eram considerados sagrados, mas também a habitação de elfos. Como os mortos não mantinham-se longe, recebiam oferendas de seus alimentos preferidos, festividades, sacrifícios, e suas histórias eram contadas para manter viva sua memória entre os humanos. O culto dos ancestrais era um elemento essencial na experiência espiritual germânica, uma vez que ancestrais alegres e honrados com frequência pelos familiares vivos podiam ajudar na manutenção da harmonia e bem-estar fridir da família ou tribo de diversas maneiras. A essência espiritual de cada ser humano não era um espírito unificado e individual como para os modernos. Eles entendiam que, além da parte material, cada humano possuía diversos seres espirituais relativamente autônomos, como o Munir e o Hugr, a memória e o pensamento, a Fylgja, o animal acompanhante, a Hamingia, a sorte, Othir, a faculdade estática, que juntos eram chamados de Hamir, forma. Não existe um consenso nas fontes escritas que chegaram até nós sobre quantas e quais partes exatamente compunham a Hamir. Algumas dessas partes podiam vagar durante o sono ou transe, outras permaneciam no corpo mesmo após a morte, enquanto outras eram compartilhadas com todos os seus parentes. É como se cada humano possuísse vários espíritos com funções e destinos diferentes que se separam após a morte. Não apenas os ancestrais e deuses faziam parte do círculo de presentes. Os antigos eram bem generosos e apreciavam manter os laços de amizade também entre si com presentes. Presentear era um ato de reciprocidade tão sagrado que a runa Gebo, presente, era representada com um X, que ideograficamente representa a ideia de que um presente sempre exige um retorno. Presentear é um ato de transferência de Mein, visando reforçar os laços do Frendgardir. Segundo a visão de mundo dos germânicos tribais, há uma lei primordial chamada de Urlog, a qual é impessoal e delimita a maneira que a história se desenvolve. A Urlog estão submetidos mesmo os deuses, que o máximo que podem fazer é conhecê-la, mas não controlá-la. A Urlog delimita também como se tece a Wyrd, a teia dos destinos dos homens e mulheres, deuses e demais criaturas. Os germânicos eram assim bastante deterministas, acreditando que a ação humana, embora essencial, não pode alterar a ordem fixa das coisas, Urlog, mas apenas através da lealdade, virtude e coragem alterar a teia, Wyrd, dentro das possibilidades à sua disposição. Os atos de gerações passadas, assim, regem e conduzem o presente, e deste o futuro é derivado por necessidade, como consequência direta da maneira que as coisas são agora. Não existem milagres. A Urlog de cada pessoa era lhe dada ao receber o nome pelas matriarcas da família ou tribo, as Dusir ou Nornir.
Você não pode, então, escolher as coisas que acontecem, mas ainda poderá escolher como elas acontecem. Nornir também eram chamadas as tecelãs da Wyrd, pois o destino de todas as criaturas era visto como uma teia ou tecido que entrelaça as vidas de homens e outros seres. Além disso, as Nornir curavam e regavam as raízes da árvore Yggdrasil, considerado o eixo que sustenta o universo segundo a visão de mundo tribal dos germânicos. Essa árvore era constantemente atacada pelo dragão Nidhogger, o qual alimentava-se com egoístas, traidores, quebradores de palavras e juramentos, assassinos e todos aqueles que prejudicassem a Frisia da tribo. Isso porque a família e a tribo eram o centro da identidade dos antigos. Um indivíduo considerado corrompido era expulso, transformado em fora da lei, onde ele não poderia ser defendido pela comunidade tribal. A virtude, excelência, honra e demais características emanavam da lealdade que todos tinham pelo Frendgardir familiar ou tribal. Logo, a personalidade tribal era individual, e as características pessoais pouco importavam ao compará-las com as da tribo, pois é a tribo que realmente define quem você é. Honra e demais valores, assim, não são pessoais ou individuais, mas grupais. Você será considerado injusto, mesmo sendo justo, se o seu clã, em geral, não for como você. A honra e os demais valores emanam do grupo para os seus membros. Assim, manter a honra e os valores do grupo aumentam o amém de todos. Preservar boas relações com a natureza em torno dos pagãos também era considerado essencial para se preservar e elevar a amém. Como povos animistas, as tribos germânicas entendiam que não apenas animais e árvores, mas também pedras, rios, fontes, o mar, a terra, determinados eventos naturais e todos os seres materiais ou espirituais possuíam vida, consciência e mente. Não era raro que se encontrasse rochas grandes e de formato singular, antigas e fortes árvores, montes e nascentes de água que fossem vistos e preservados e cultuados como sagrados. Costumes que víamos forte também nos Sami e seus cultos aos Seidas na Escandinávia. Assim, ofertas de alimento, bebida, meditação, cantos, reverências e respeito podiam ser prestados a esses seres que possuem Vetir poderosos, isto é, que armazenam muita amém dentro de si. Uma das grandes festividades dos germânicos do norte era a caçada selvagem, na qual o Psychopomp, ou deus guia do submundo dos mortos, Odin, passeava com os espíritos de falecidos pelo mundo dos homens. A palavra era algo sagrado, o maior valor de uma pessoa. Um juramento, principalmente se pronunciado sobre bebida ritual, ao ser quebrado, traz pesados prejuízos a Mem e a Fridir do grupo. Os juramentos geralmente eram pronunciados a membros da tribo ou do Frendgardir, e não a divindades, como meio pelo qual a tribo aprofunda seus laços e promove conquistas. A Fridir, por sua vez, era a razão de existência da tribo e manutenção do paganismo e seus costumes. Fridir geralmente é traduzida singelamente como paz, embora seu significado mais próximo seja harmonia e bem-estar do grupo, Frendgardir. A Fridir é um sentimento ou status coletivo, expresso por uma cadeia complexa de fatores dos quais a ausência de conflito interno era apenas uma parte. A Fridir é o bom funcionamento da lealdade entre os membros de um determinado Frendgardir, prosperidade nas colheitas, a fartura do gado, o sucesso militar nas conquistas exteriores, mas também a ausência de tribos ou confederações atacando fisicamente o Frendgardir tribal. A ideia de bem versus mal, como conhecemos hoje enquanto conceitos éticos distintos, absolutos, eram notoriamente estranhos à visão de mundo pagã. Tudo aquilo que beneficia a Fridir de um determinado Frendgardir é entendido como positivo, mesmo se para outros grupos de pessoas não for. Tudo aquilo que desestabiliza o Frendgardir é tomado como negativo e, comumente, colocado para fora dele para não mais voltar, expelido para o Utangardir, a área fora da proteção da lei tribal do Frendgardir. Se o Frendgardir tribal for um corpo coeso, enraizado nos ancestrais, iluminados pela relação com os Vetir, fortalecido na lealdade, honra, sorte, presentes, florescendo na Fridir, o Utangardir é o espaço negro, desconhecido do mapa, o caótico, o sem lei, o olhado no mínimo com suspeição.
é o que está fora do grupo, estranho, o alheio, potencial inimigo, disposto a subtrair a mente do grupo tribal, Frendgarder. A identidade e personalidade pagã é, assim, tribal, e ela exige compreensão da visão de mundo do Frendgarder que antes que alguém entre nele. Sem a lealdade mútua entre todos os membros, sem uma vigilância do egoísmo e uma boa dose de humildade e postura crítica perante a si mesmo, da parte de todos os membros de um determinado Frendgarder, seja ele um kindred, uma família ou uma tribo, não é possível haver a Friðr de grupos pagãos germânicos na atualidade. O tribalismo rejeita, assim, tanto o individualismo, o egoísmo, provindos da visão de mundo greco-romana, quanto o racismo, provindo de teorias pseudocientíficas, românticas, modernas e alheias aos antigos, bem como o universalismo, a ideia advinda da Igreja Católica. Todas essas noções são estranhas e alheias à visão de mundo tribal antiga, na qual o pagão se imerge para reconstruir a sua prática no presente. Além disso, tudo, incluindo o espiritual, é experienciado como uma parte deste mundo. O paganismo germânico não possui uma visão de mundos transcendentais ou etéreos, mas de diversos reinos, Heimar, interligados e acessíveis materialmente. Conclusão. Os antigos costumes, o paganismo dos germânicos, não é exatamente uma religião, mas um conjunto de atos e valores ortopráticos, muito mais do que uma crença ortodoxa, ideia das religiões reveladas. Esses costumes próprios de pessoas que vivem de forma tribal, possuem um modo de ver o mundo e se relacionar com ele relacionado aos rives ou charcos, expressam a sua maneira de existir e talvez pudessem ser melhor descritos como uma ética ou política espiritual, visando manter o equilíbrio, harmonia e bem-estar Friðr, tanto do indivíduo em relação ao grupo a que pertence, ou Frendgarder, quanto aos Vetir, ancestrais, deuses e elementos naturais e espirituais ao seu redor também permanecerem em harmonia com ele. Os paganismos germânico, nórdico, anglo-saxão, Hivir, Alsatru, Odinismo, etc. têm muito a nos ensinar quando temos a empatia de abrir a nossa mente para entender os valores, regras de pensamento e ação dos antigos, em vez de simplesmente projetarmos valores modernos ou fânicos sobre os antigos pagãos, que são o molde que inspiram a nossa prática contemporânea, enquanto membros de uma tradução reconstrucionista e, por isso, em constante atualização. Muito obrigado a todos e até a próxima.